Boa noite, mas não tem ninguém ainda. Ah, não tem ninguém online. Chateado. Oiê, tem gente entrando. Bom dia. Boa noite, quer dizer, oiê. Ai, socorro. Boa noite, gente. Eu costumo esperar um pouquinho para esperar mais gente chegar antes de começar a falar. Então eu dou uns minutinhos ainda para as pessoas entrarem. Mas boa noite. Socorro. Ah, boa noite, Dave. Tentando achar um bom ângulo. Oi, Elmer. Bom, gente, daqui a pouco a gente vai começar a falar sobre animais de poder, né? Então, vou dar uma esperadinha ainda de mais uns 2 minutinhos antes de começar, só para ver se chega mais gente. Hoje vai ser, né, como eu falei, olá, bom dia, Laís, sobre animais de poder em diversos tipos de tradições, de conceitos, enfim, animais de poder no geral, não só pelo viés xamânico, mas também pelo viés mágico, viés de várias outras questões envolvendo animais e poderes e deuses e místicos e mundos. Bom, gente, já que já tem 7 pessoas online, eu vou começar a falar. A gente vai falar hoje sobre animais de poder, inclusive se quiserem ir deixando perguntas aqui, eu posso ir me organizando para responder, né, conforme a live for acontecendo. E os eles estão presentes desde muito, muito, muito tempo, assim. Feijão, feijão minha cachorra, tá fazendo um barulho. Desde muito tempo eles estão presentes na nossa prática espiritual, porque era uma das coisas que a gente mais tinha contato, né? Era esse mundo natural e esse mundo onde a gente estava cercado de muitos animais, porque a gente vivia no mesmo ambiente que eles. E aí a gente notava, não nessa época ainda, né? Porque era um pouco mais primitivo, quando os povos começaram a que se desenvolveu um pouco mais, começou, né, a ter essa ligação mais estruturada e simbólica com as forças animais. Tanto que sempre teve o costume do xamã ou do guerreiro ou daquele que tinha algum tipo de virtude vinda dos animais usar a pele. Eles, ao observar a natureza, viam que, por exemplo, a águia tinha uma boa visão, a aranha tecia teias e pegava coisas. O veneno da cobra matava, mas também curava. Então, eles começaram a associar tudo isso, todas essas características, e incorporavam esses animais, se aliavam a esses animais, chamavam essas forças para poder invocar aspectos específicos tanto do mundo de lá quanto da própria psique, né? Tanto que os xamãs e as tribos de vários lugares do mundo, eles têm muitas relações com os animais, que eles se conectam mais no ambiente deles, assim. Então, tem muitas tradições que têm uma simbologia bem estruturada sobre vários tipos de animais, a leitura dos oráculos dentro desses animais. Tipo, você é guerreiro e você, para se iniciar, tem que trazer algo desse, uma pena desse. Em cada lugar do corpo daquela águia que caísse a pena era um sinal diferente. Então tinham tradições muito estruturadas ao redor dos animais, tinha uma questão de iniciática, que
que eu vi uma vez sobre povos, eu não lembro em qual parte da África, que envolviam picadas de formiga e sobreviver a umas picadas de formiga que eram muito tóxicas e dolorosas. Tem de caças de outros animais, igual o David está perguntando, tem muito a ver com a fauna nativa. Hoje em dia, como a gente está já com muitas informações e muitas linhagens e vidas e etc., acaba não tendo essa limitação tão mais clara, mas no início tinha muito mais a ver também com a fauna do lugar onde a pessoa se encontrava, né? O animal de poder. E aí, para você acessar aquele poder específico da natureza, existiam técnicas, existiam meditações e danças e definições e rituais que envolviam todo tipo de coisas, desde jejum, ir para outros lugares, ir para o mato. Então, a gente, como humanidade, sempre trabalhou muito próximo desses espíritos animais, né? Então, o David está perguntando se alguém aqui no Brasil... Oi, tia! Se alguém no Brasil iniciado aqui numa tradição estrangeira tem mais chance de ter um animal mais daqui. Não é exatamente tão físico assim, pode até ser, porque você acaba ao longo das suas impressões de vidas, energias e tal, repetindo mais aquela energia, aqueles lugares, aquela fauna, então você se conecta com aquilo. Mas tem muito a ver também com, atualmente, muito da sua jornada mesmo. Então, se você, por exemplo, sente que você tem uma ancestralidade muito forte numa cultura X que valoriza, sei lá, o pavão, que tem um símbolo X na sua linhagem. Às vezes você não tem um pavão na sua fauna, mas você tem ele no seu totem por esse tipo de ligação. O que a gente tem em algumas tradições, por exemplo, no xamanismo, é que a gente segue muitos ritmos da natureza, né? Então, cada estação, inverno, verão, primavera, outono, elas têm uma energia específica e durante essa energia específica e esse desenvolvimento no curso da natureza, a fauna local, né, os animais de cada período que se mais destacavam eram animais específicos. Então, para o outono, a gente tem um animal específico, para o inverno, a gente tem outro animal, e para cada estação, que é um animal que simboliza as qualidades daquele período, né? Então, por exemplo, a gente entra no solstício de inverno e a gente entra na estação do búfalo no xamanismo norte-americano. A gente entra na estação do urso no inverno no xamanismo norte-americano. E aí a gente vai passando pela roda e vai mudando o animal. E cada animal ele tem o que a gente chama no xamanismo de medicina, né? E medicina são os dons inatos daquilo, são as coisas que aquilo traz de atributo, tanto no mundo físico quanto nos outros mundos. E aí, quando você... Feijão, desculpa, gente, meu cachorro. Até esqueci o que eu estava falando, mas eu vi as meninas perguntando se pode ter dragão, que é animal de poder. Pode ter dragão, que é animal de poder. E aí a Marina falou, mas aí seria o guardião ao invés de animal de poder. Por exemplo, na tradição em que eu sou iniciada, a gente tem 4 animais no nosso totem. E cada animal desse, ele representa um aspecto seu, um lado da sua consciência, um lado da sua energia. Então, por exemplo, na minha tradição, a gente tem um animal alado, que é a sua conexão com o divino, que é aquele que vai fazer o seu trânsito com os outros mundos, que vai te trazer as informações necessárias, que vai facilitar o seu portal entre essas dimensões e que vai ser quem vai mais te ensinar a lidar com o mundo espiritual. A gente tem o animal de poder, que traz mais o seu ego, o seu eu encarnado. O ego não naquele sentido maniqueísta de o ego é ruim, né? E não pode ter ego. O ego é como a gente se expressa aqui na Terra, é como a gente se expressa aqui onde a gente está encarnado.
É o formato que essa grande energia que a gente tem, que a gente é composto, toma forma e existência aqui na matéria, né? Então, o seu animal de poder vai ser essa parte da sua energia. Como a sua energia toma forma aqui. E aí você vai ter o seu animal guardião, né? Então a gente tem o seu animal guardião, que também em algumas tradições é chamado de animal dourado. E nesse animal dourado a gente tem as suas características de defesa e a gente também tem onde a sua alma passou sempre, assim, é um animal que te acompanha desde todas as suas encarnações, que te acompanha desde muito tempo. Esse é o seu animal guardião real, assim, ele está contigo desde sempre. E acho que até na questão do candomblé, me corrija a galera do candomblé se eu estiver errada, mas tem um orixá também na sua configuração que também representa esse tipo de energia, né? Que é a que sempre te acompanha. E aí a gente tem também o animal sombra, que ele simboliza o nosso inconsciente, aquilo que a gente tem guardado dentro de nós, que não está ainda na luz da consciência e que acompanha muitos dos nossos dons que estão com a gente desde sempre também, e muito dos nossos padrões de comportamento e padrões energéticos que às vezes a gente nem tem consciência de que estão agindo e de que se repetem, que muitas vezes é a chave dos nossos ciclos viciosos, é a chave dos nossos padrões de comportamento, tanto construtivos quanto destrutivos, e da maneira de trabalhar com isso, e da maneira de dominar essa energia. E aí você, tomando consciência dessas energias que compõem o seu totem, eu falei os animais que fazem parte da minha tradição, você toma consciência de cada aspecto desse da sua psique. E aí você tem eles, além de um aspecto seu de autoconhecimento, você tem eles agindo como, de fato, guias, né? Como consciências e seres externos a você que te auxiliam na sua jornada. E ao longo do seu caminho mágico, do seu caminho espiritual, você pode se associar mais com mais de um animal que está além do seu totem tradicional. Você pode se conectar com energias específicas que você queira chamar para você, né? Você pode ter, por exemplo, você não tem a baleia no seu totem, mas você gostaria de se conectar com a medicina da baleia porque você acha que está precisando daquilo naquele momento, você acha que precisa se conectar com aquela energia. E aí você invoca o totem da baleia. No xamanismo, a gente usa a dança animal, então você se comporta como animal, você coloca, por exemplo, uma trilha sonora do mar, e você tenta fazer os movimentos corporais, trazer a sua respiração, trazer os sons daquilo, incorporar daquela maneira aquela energia. No xamanismo a gente faz muito disso, que é a dança com o animal, né? Que você pode fazer tanto com os que estão no seu totem mesmo, quanto com outras energias que você queira chamar. Na magia, o Alt Osman Spare, ele, no livro do prazer, ele trouxe o conceito de alfabeto do desejo e ressurgência atávica, né? Atavismo, que é você acessar a sua psique mais antiga, mais primeva, esses arquétipos que são muito ancestrais, né? Que são de um estágio do nosso desenvolvimento que está antes do nosso estado atual. Então, ele fala de você desenhar, né, esse sigilo pictográfico com a energia que você quer ter. Então, até tem uma história que ele coloca que ele precisava mover um tanto de lenha e ele estava sozinho, então ele visualizou um símbolo do desejo de ter as características do tigre para fazer isso, sentiu, né, essa energia se acoplando, fluindo sobre ele, e conseguiu carregar a lenha de boas, entende? Então, quando você chama essa força, você está chamando mesmo uma coisa que já está disponível e que você acessa, né? Você abre o portal e você acessa aquilo. E quando você traz isso para a consciência, você adquire mesmo as características daquilo, né? Tem tradições, por exemplo, Castanheda, nos livros dele, ele fala que os brujos, eles se
se transformavam de fato em animais durante o voo mágico, né? E quando ele foi iniciado por Dom Juan, que foi esse bruxo que ensinou ele, esse bruxo que ensinou a tradição nagual para ele, quando o Dom Juan vai fazer o voo, ele não tem coragem de olhar para saber se o corpo realmente se transforma ou se ele sai de outras maneiras do corpo e atinge aquela forma, né? Mas era comum que essa forma tomasse mesmo realidade no mundo material e se manifestasse, outras pessoas pudessem ver. Eles tinham um controle desse duplo etérico muito grande, né? E aí a gente acha que a gente não precisa treinar para fazer magia, mas precisa treinar muito, viu, gente? O Dave perguntou se podem ter animais que são aracnídeos, que são insetos. Pode, eu já conheci gente do totem da barata, eu já conheci gente do totem da minhoca, do totem do gafanhoto. Então, você pode ser do totem de qualquer animal, e um animal não é menos que o outro, cada animal tem uma medicina específica, né? Tem gente perguntando se o animal pode se alterar. É muito raro se o animal se alterar, muito raro mesmo. Geralmente isso acontece só mediante uma mudança muito grande na sua energia, muito grande na sua jornada. Mas em algumas raras ocasiões, muito raras, eu já vi acontecer de algumas pessoas que eu conheço relatarem que um dos animais do totem se atualizou, né? Uma coisa que vocês podem fazer, para quem tem a prática do templo astral, de fazer templo astral, é quando você tiver os seus animais, manifestar eles no seu templo astral, que é um lugar que você pode acessar com facilidade para ter contato com eles e para entender como eles estão se expressando dentro da sua psique, né? Nem sempre quando a gente sonha com um animal, ele é nosso animal de poder, mas com certeza aquela medicina e aquele animal, alguma mitologia em relação àquilo, está tentando se comunicar com você, né? Não necessariamente é o seu animal de poder, mas quando você determina que está buscando ele e que vai tentando fazer essa jornada, às vezes acontece dele te dar sinais no externo mesmo. Ou depois que você descobre quais são os seus animais de poder, você mesmo estabelece formatos de linguagem que você se comunica com eles. Então, por exemplo, se tal animal ficar te aparecendo, que é do seu totem, é uma mensagem disso, disso, daquilo. Então, você vai conversando com eles, você vai mantendo contato mesmo com eles, através de visualização, através de meditação, através de sonho, e através desses sinais que você vai estabelecendo para que aconteçam na matéria também, né? Então, se você vê um pôster, por exemplo, que tem sei lá, um polvo, e aí você tem o polvo no seu totem, e você está sempre vendo o polvo, a semana inteira você está vendo o polvo, alguma coisa ali daquele polvo está querendo se comunicar com você no seu totem, né? Então você tem que daí lá prestar uma atenção e dar uma entrada em conexão com ele. E os animais de poder, os animais no geral, na simbologia geral da humanidade, dos povos, tia, eu vou fazer a indicação bibliográfica no final. Na simbologia geral dos povos, ele é esse lado da nossa psique que ele é mais instintivo, ele é mais antigo. Tem uma teoria que eu acho que ela chama teoria do cérebro trino, eu não lembro quem foi o médico que chegou nela, que fala dos níveis de desenvolvimento cerebral, onde a gente tem o cérebro mais central, que é pré-linguagem falada, que é o que eles chamam de cérebro reptiliano, que é onde ficam as energias mais primais, as energias mais instintivas, tipo, as emoções mais instintivas, tipo medo, a raiva, o reagir. Então, é uma coisa que, sabe quando te bate aquele sentimento que você não consegue colocar direito em palavra? Parece que não tem palavra. Ela é porque vem muito por essa camada da psique, que é mais instintiva, né? Então, você entrar em contato com os animais de poder é você entrar em contato com essa camada sua, que é mais instintiva, não vai ser pelo seu racional que você vai entrar nesses meandros e nesses mistérios. Vai ser muito pela emoção, vai ser muito pelo instinto, vai ser muito por esses outros meios. Você não vai achar que você vai se conectar com essas energias só pelo racional e ficar estudando
e ficar, enfim, né, aqui no mental. Você tem outros meios de fazer isso. Tanto que o Austin, ele usava essa técnica de um alfabeto do desejo, que é uma parada que ele trouxe, que trazia... Ele era uma escrita simbólica de invocação e banimento baseada, né, em sentimentos muito primeiros, né, em sentimentos muito antigos, relacionados a certas simbologias que ele ativava através dessas letras do desejo, né, desse alfabeto. Ativava magicamente, incorporava aquelas características, né. Por exemplo, no xamanismo, como a gente tem 4 energias que são da roda dos pontos cardeais, que é do xamanismo norte-americano, e no xamanismo andino a gente tem os animais dos 3 mundos, que é o mundo celeste, o mundo do meio e o mundo subterrâneo. A gente tem as 7 direções sagradas do caminho do xamanismo, né, que são maneiras em como a energia se dispõe. Então, por exemplo, eu falei que o meu clã tem 4 animais de poder, mas você pode, por exemplo, procurar um animal para cada plano desse que você desenvolve em você, né? Então, você vê qual é o tipo de tradição ou de coisa que você prefere para acessar esse tipo de coisa, né? Para acessar esse tipo de energia. E aí, quando você encontra esse animal que está com você, tem até aquela questão da bruxaria, né? Do animal familiar que acompanha a família gerações e tal. E às vezes tem mesmo, né, esse espírito animal que está junto com a família de guardião ou de guia, ou às vezes até mais de um, né, que realmente acompanha toda aquela linhagem. Então, você pode ter também, além do seu próprio, né, se a sua família tem essa tradição, consciente ou não, porque às vezes a gente esqueceu, mas está lá na família ainda acompanhando, você pode entrar em contato também com esse tipo de força, né? Eu falei que um dos meios de acesso é pela dança e pelo som, né, pelo corpo, e o outro meio é realmente pela meditação mais parada. Mas qualquer estado de gnose que você conseguir atingir já é bom. Para você acessar esse, esses animais, quando eu conduzo jornada para te levar até lá, eu uso o tambor, né? E o tambor, igual o Miguel falou que cada ritmo de tambor pode evocar um animal, e pode, porque é o ritmo que ele traz, que o tambor ele também traz energia, a música ela traz energia, sensação, emoção, e o animal também sintoniza com esse tipo de faixa, né? Então você consegue mesmo evocar essa energia através disso, mas para ir procurar você também tem tambores e frequências de batida específicas que vão trabalhar as frequências, o ritmo das suas frequências cerebrais para te colocar no estado ideal para que você se transporte, que é o estado de gnose, né? Então você que tem as suas práticas específicas pode utilizar esse estado e aí você vai começar a seguir um caminho, né? Quando você começa a seguir esse caminho para procurar o seu animal de poder, na jornada que eu guio, e aí tem outras tradições que vão guiar de outra maneira, mas o que sempre acontece é você estar num lugar que você segue por um caminho e sempre memoriza bem qual é esse caminho, e nesse caminho você acha uma passagem, você acha uma caverna, e você entra. E aí, quando você entra nessa caverna, você vai seguindo. Isso é você descendo para as camadas mais profundas da sua psique para ir procurar o seu animal, né? E você vai descendo e você vai entrando dentro dessa caverna. E quando você entra mais para o centro dela, você começa a chamar o seu animal, você começa a pedir para que o seu animal te acompanhe, e às vezes você vai encontrar um portal com guardiões, às vezes você vai encontrar uma porta, às vezes o seu animal só vai aparecer lá, mas você vai encontrar com o seu animal. E aí, quando você encontra com o seu animal, é uma oportunidade que você tem para realmente conversar com ele. Que você vai estar nesse estado de meditação, você vai estar nesse estado de gnose, e você, estando conectada com ele a partir desse movimento que você fez, chamando e entrando para dentro dos reinos dele,
você consegue se comunicar ativamente com ele. É tipo projeção astral, quando você projeta para um lugar e você se conecta com outros seres, outras energias e consegue estabelecer um tipo de vínculo de comunicação. Então, perguntar para ele como ele está, analisar se ele está bem, qual a energia que ele te passa, se está machucado, se não está, como é que está a linguagem corporal do seu animal, perguntar para ele se tem mensagem para você, tentar tirar dúvidas sobre as coisas que estão acontecendo naquele momento, naquela etapa da sua jornada, enfim, realmente ver o que você está precisando, porque ele é o seu aliado de poder. E aí você volta com ele, você chama ele de volta pelo mesmo caminho que você fez. E é muito importante voltar e não só abrir o olho depois que encontrou. É importante sair desse espaço psíquico e trazer ele para a consciência, acoplar ele na sua consciência, né? E trazer realmente o espírito desse animal junto com você através desses mundos. E você consegue, a partir dali, né, saber qual ele é e entender mais sobre você, porque cada animal, como eu falei, tem a sua medicina, tem o seu tipo de energia, e esse tipo de energia vai falar muito sobre o tipo de energia que você tem sintonia, né? O seu totem pessoal vai falar muito do tipo de energia que você já trabalha, né? Que você já tem dentro de você, e que aí, então, um aliado animal se apresenta para te guiar nessa energia, nesse desenvolvimento, né? E a gente não escolhe o nosso totem. Você não fala, nossa, eu quero ser do totem da foca. Então eu vou lá procurar e aí eu achei a foca e porque eu queria achar a foca. E não é assim que as coisas funcionam. Você encontra realmente o espírito que se apresenta. Não é só uma questão de, nossa, eu queria tanto ser do totem do lobo, e aí você chega lá e tem um lobinho te esperando. Não é assim que as coisas se dão. E se você volta da jornada e não teve essa clareza, aí você pode pedir para se apresentando para você ao longo dos dias, né? Então, se apresentando em forma de cartaz, de coisas que você vai ler em livro, na rua, vai achar um meio de se comunicar com você. Você vai sonhar com aquilo para ele te confirmar e para vocês começarem a estabelecer essa comunicação, né? Então, você tem realmente esse tipo de característica, mas você tem realmente uma potencialidade muito grande de atuação espiritual e de planos sutis com os seus animais. Então, se você está sentindo que está com um caminho fechado em algum aspecto da sua vida, que as suas emoções não andam bem, que você está repetindo alguma coisa e notou que tal animal específico poderia te auxiliar, tanto um animal do seu totem quanto um animal de fora do seu totem, você pode se conectar com ele para trazer ele para te auxiliar naquilo, né? Pedir permissão e se conectar, ou não pedir permissão, depende do seu paradigma, mas se conectar com aquilo e realmente ter como um aliado na sua jornada, né? Os livros, por exemplo, tive o Espírito Animal, do Léo Artesi, ele é um bom livro que ele fala das mitologias indígenas sobre os animais, ele fala sobre cada tipo de animal, ele fala sobre rituais para entrar em contato com os animais, ele fala sobre vários arquétipos na própria mitologia de vários povos e como esses animais sempre estiveram presentes, né? E a Dragon Rouge, que é uma ordem iniciática que é bem focada nos dragões, na via de mão esquerda, é bem uma ordem que explora esse tipo de mistério, né? Que é esses mistérios mais antigos, mas antes das coisas estarem no consciente, estarem no material, muito a realidade de Tiamat, dessas deusas primordiais, desse caos primordial. Então, quanto mais próximo você vai chegando disso, mais próximo da consciência animal você vai chegando, você vai acessando, que é uma coisa mais instintiva. Não é porque não tem inteligência, tem muita inteligência naquilo, mas é uma energia mais
de dentro, mas localizada no subconsciente mesmo, e coisas que vieram na nossa etapa de desenvolvimento antes de que viessem as coisas mais refinadas, por assim dizer, que são mais correlacionadas com o seu sagrado anjo guardião, com os seus guias, que são mais relacionados com esse tipo de energia, né? Então, os animais, eles fazem bastante parte disso. Aqui no Libernu e no Psiconauta, por exemplo, você vai ter o que eu falei do Austin Osman Spare com o alfabeto do desejo dele, né? E ele tem esses símbolos dessas coisas nas polaridades das emoções. Ele, nesse alfabeto, ele trabalha muito com as polaridades, porque quando você concilia dois opostos, você concilia dois paradoxos, você faz uma síntese, né? Você entende as duas extremidades daquela energia como uma e ultrapassa a questão da dualidade. Então, o segredo é você integrar essa energia mais instintiva num polo X para um polo Y, para um polo A para um polo Z. Então, se você está muito, por exemplo, no polo do sexo, você pode trabalhar com o polo da morte no alfabeto do desejo do Al-Shansper. Se você está muito no polo do desejo, você pode trabalhar com o polo do medo, que são energias que se contrapõem nessa questão dual. E aí ele tem os planetas, que tem cada tipo de energia, e as letras correspondentes. E aí o mesmo tipo de associação simbólica com essas partes mais primeiras da psique, que você pode usar para fazer sigilos e símbolos também para se conectar com os seus animais de poder, né? E aí você traz, por exemplo, um símbolo que te traga as características da lontra que está no seu totem. Aí você pictograficamente traduz aquele sentimento, aquelas características num símbolo para que você entre em gnose e passe por aquele atavismo, né? E passe por aquele resgate daquele estado da consciência. Gente, quando vocês perguntam se vocês podem procurar com meditação guiada no YouTube, até pode, mas assim, escuta a meditação antes de fazer a meditação, para ver se tem volta, como é que é, se está uma estrutura coerente, né? Para ver se você realmente bota fé naquilo, e aí, se você botar fé, vai lá e faz, porque existem diferentes meios de você acessar os seus animais. Não tem só uma meditação que é a correta, tem o jeito que cada pessoa e que cada tradição se conecta para te levar até lá, né? Então, podem fazer sim. Existem frequências específicas de tambor. Espera só um pouquinho que eu vou pesquisar. Aqui, qual que é a frequência específica de tambor que vocês podem pesquisar no YouTube, que é uma frequência de tambor que o Michael Harner pesquisou, que ela altera a consciência para uma frequência específica que te leva em maior sintonia com esse reino dos animais, né? Tá aqui, mas eu não tenho. Bom, no caminho do xamã do Michael Harner tem essa frequência, eu acho que é 135 Hz, mas é assim, é tu. Ela é rápida, se eu não me engano, eu tinha que achar o meu caderno de quando eu estudei e fiz o meu tambor. Mas se eu não me engano, ela é de 130 por minuto, um negócio assim, é tu. E aí ela tem um ritmo mais propício para te levar lá. Então, se pesquisar isso no YouTube, tambores com isso, você mesmo pode fazer aquele trajeto que eu indiquei antes no vídeo para se conduzir à meditação. E se você achar que você vai fundo demais sem levar a sua voz, você pode gravar a sua voz, né? E aí colocar os dois para tocar ao mesmo tempo, um no celular e um no computador, ou se você for bom de mixagem, bota tudo junto num arquivo, que eu não sei fazer isso, mas eu sei que tem gente que sabe.
e vai e faz você mesmo o seu áudio, não tem problema. Eu já ensinei o caminho, é só fazer. E é sempre legal de lembrar, amiguinhos, banimento antes, banimento depois, né? E se você não trabalha com banimento na magia, é legal você fazer uma energização legal do quarto, do cômodo, fazer uma limpeza física mesmo, uma limpeza energética, para que você possa tirar resquícios energéticos que possam influenciar na sua sintonia com esses perfis, né? Que possam tirar sua conexão e direcionar, né, a sua psique para esse momento. Por isso que a gente faz o banimento também, né? Não é só para tirar energia externa, mas para tirar bloqueios internos também e preparar a sua mente para se encontrar no plano entre os mundos, né? Entre o mundo consciente e o mundo subconsciente, que é aí que você procura esse tipo de coisa. O tardigrado é o animal de poder da Angel. Eu gosto do tardigrado, eu também queria que ele tivesse no meu totem, queria muito. Que sonha desde criança com serpentes, escorpiões, sapos e lagartos podem estar assim no seu totem, como podem ser auxiliares, né? Quando eu era criança, acessava um animal específico de poder com bastante frequência e eu não sabia que ele estava no meu totem. E quando eu cresci, fiz a jornada, eu descobri que ele estava se apresentando filhote quando eu era criança, porque eu era criança. E aí, quando eu cresci, ele se apresentou adulto. E aí eu fiquei, nossa, uau, pirei, era você, chocada. Mas era o mesmo animal. A Marina perguntou se a Pantera é desobsessora. A Pantera, ela lida bastante, sim, com esse mundo dos mortos, com esse mundo da Calunga, com esse mundo do tipo de mistério, lida sim. Até por uma questão de mitologia maia e asteca, que eles consideravam o jaguar, a onça, né, e logo a pantera também, como uma guardiã do mundo dos mortos, como uma guardiã de quando o sol se punha, porque durante o dia o guardião era a águia, e durante a noite vinha o mundo dos mortos e vinha o jaguar ou a pantera, que tomava conta desse tipo de trânsito. Então é um animal sim que dá para trabalhar com desobsessão, mas tem muitos animais que você pode usar para trabalhar com desobsessão. Você pode entender qual é o aspecto que mais vai te trazer benefício para trabalhar com essa desobsessão específica, trabalhar com isso e depois utilizar a medicina de algum outro animal para curar aquilo que estava prejudicado, né? Porque senão seu padrão vibratório vai acabar caindo de novo naquilo que o obsessor estava incentivando em você ou sintonizando em você, né? E existem sim animais de poder que podem ser híbridos, que podem ser tipo um grifo, e que podem ser animais mitológicos, né? Que também agem dessa mesma maneira que a medicina dos animais de poder age, né? Você pega aquelas características daquele animal e você traduz isso em habilidades e forças e dons que aquele animal apresenta. Você, quando acessa os seus animais de poder e descobre que ele é, por exemplo, um grifo, você pode analisar as partes de cada animal específico que está naquele grifo, naquele animal que é meio fundido, para entender qual que é a simbologia de cada um e fundir aquilo em uma, né? Então, se é patas de leão, o que são as patas? O que é o leão? O que é a cabeça? E aí, o que é a águia, que supondo que seja uma cabeça de águia, entende? E aí você faz essa análise simbólica do que é do que esse animal representa, né? E você, para estudar os animais, você tem livros e sites de apoio, você acha vários na internet, se você digitar animais de poder, xamanismo, ou se você for no site do Léo Artesi, você encontra no site do Akaye Sama, que é o xamanismo ancestral, você encontra
em algumas páginas no Facebook, várias listas desses animais, e você encontra muito procurando em mitologias mesmo e tirando conhecimento de onde cada povo interpretava cada animal, porque você encontra registro disso nos textos tradicionais de várias tradições espirituais, de várias religiões, de vários caminhos. Então, isso é um bom guia para entender como age cada medicina, né? E mais alguma dúvida? Ah, analisar os hábitos do animal físico mesmo também é uma boa deixa, viu? Tipo, é animal físico X, ornitorrinco, tem veneno nas patinhas. Veneno dele faz o quê? Sei lá, tô chutando pelo C. Necrosa o bracinho do oponente. E aí você pode identificar onde é que isso simbolicamente se comunica com características suas. Porque apesar dele ser um aliado externo a você, ele só é um aliado externo a você porque ele se sintoniza com você, porque a sua vibração é uma vibração que trabalha em ressonância com a dele. Entende? O Gabi consegue explicar isso em termos de física quântica. Eu não vou nem tentar, porque senão eu vou parecer idiota, mas o Gabi consegue fazer isso. Talvez vocês encontrem textos disso no blog da Chaos. E é por causa disso que a gente atrai os animais que a gente atrai e que às vezes em determinadas épocas outros animais se apresentam para a gente porque a gente está precisando trabalhar aquela faixa vibracional, né? É isso. Nossa, tem várias perguntas. Perguntaram aqui. Nossa, gente, foi mal, não vi várias perguntas. O que acontece quando não se sente afinidade com o seu animal, né? Ou com o animal que você encontra? E aí você tem que entender, porque esse tipo de acesso você vai entender pelo coração, pelo sentimento, igual eu falei, pelo instinto, pela emoção, e entender se você está negando algum aspecto seu, se você está rejeitando alguma coisa que você vê em você mesmo e não quer aceitar, ou se você então está achando que por algum motivo você não olhou com clareza e foi levou essa decisão de uma maneira um pouco mais arbitrária. Então, quando você não sente afinidade com esse animal e você fica meio em dúvida da jornada, você pode fazer aquilo que eu falei mais cedo, de ir pedindo confirmações no físico, né, para ele se apresentar para você se for, ou então ir buscando mesmo se conectar para ver a real daquilo, né, porque é se conectando que a gente vai descobrir mesmo se é ou se não é. E é possível, sim, você encontrar o seu animal fisicamente, né? O Saulo perguntou. Muitas vezes a gente já tem um histórico com nossos animais que estão no totem. Gente que tem medo de aranha, gente que tem medo de barata, gente que tem medo de leão, e gente que tem medo de cobra, e gente que tem medo de cachorro, gente que tem medo de passarinho, e gente que tem medo de água-viva, e de polvo, e de tubarão. E aí você vai descobrir que a pessoa tinha um histórico disso na vida e que aquele animal está no totem. Então tem muitos animais, muitas vezes que a gente tem fobia, que a gente tem muito medo, que estão no nosso totem, né? Que é realmente um processo psíquico, simbólico e emocional de não conseguir aceitar e digerir a presença daquele ser e dessa energia dentro de você também, né? Então, é isso. Ainda está falando do uso de quimiognose para encontrar os animais de poder. A quimiognose é um tipo de técnica muito utilizada pelos povos que são mais ligados ao xamanismo, né? Seja com plantas de poder tipo ayahuasca, cogumelos, cactos, chás, e ungüentos e preparos
regenerar a sua percepção e a sua consciência, quanto com esse toque de tambor repetitivo, com a entoação de mantras, com o uso do corpo, com o uso da respiração, que também vão promover essas alterações na sua consciência para te levar até onde você precisa ir para encontrar eles, né? Então, tem a técnica da quimiognose que é muito usada, mas também tem outras técnicas que são tão divertidas quanto que você pode utilizar para chegar nesse resultado, né? Ah, o Miguel falou das cartas do caminho sagrado. Tem vários oráculos xamânicos que utilizam os animais, que são ótimos guias dos animais. Tem as cartas do caminho sagrado que ele falou. Tem as cartas dos animais. Tem, se eu não me engano, tem o tarô dos animais. Então, tem vários oráculos que tem a medicina de cada animal. Esse livro do Léo Artes, depois eu vou postar o nome do livro. Tem também bastante a medicina de vários animais. E você encontra muita coisa em mitologia mesmo. Dilson falou que eu sou do xamanismo, como eu faço banimento. No xamanismo, a gente pode fazer o banimento, por exemplo, fazendo a limpeza do ambiente usando uma concha ou alguma coisa da água, né? Com ervas queimando e abanando aquilo, que você traz os 4 elementos, você traz esses 4 corpos ao mesmo tempo, e você sela e limpa aquele ambiente para você fazer. Então, você faz isso antes e você faz isso depois, né? E aí vai do seu paradigma, como é que você vai fazer o seu banimento antes e depois dessas práticas. O Dilson perguntou sobre fazer ritual descalço. Eu acho que é mais legal mesmo, de se conectar pele com a terra, principalmente esse tipo de ritual que é para encontro de animal de poder, essas coisas que é com a terra mesmo que a gente se conecta. Então, se puder fazer no mato, mais legal ainda, mais fácil de acessar essa energia ainda, né? Então, Thales, você sempre tem esse sonho, né, com tá correndo e tá com 4 patas e te vem na cabeça canino, né? Talvez você esteja sonhando com um dos seus animais de poder mesmo, com os animais do seu totem, e realmente exista um canino te acompanhando, exista essa potencialidade de se conectar com essa energia dentro de você e que você já identifica desde sempre, né? Acho que é uma boa chave de você se conectar já. Você já sabe que é canino, então pode tentar ir numa meditação consciente ao invés de ser só pelo sonho, né? A Andy perguntou, né, se a negação de um animal que é do seu totem fala também de uma dificuldade de encarar aquele aspecto da sua própria psique, e fala sim muito disso, né, que se você tem dificuldade com aquilo que está expresso no seu externo, que é aquela característica, muitas vezes é porque você tem dificuldade com aquilo no seu interno que também expressa essa característica. E aí então você fica irritado porque aquilo te joga na cara uma coisa que você tem em você, né? A Mônica está perguntando como ela deve fazer para ativar um sigilo e depois fazer um banimento. Mônica, para ativar o sigilo, você vai ter que despejar alguma carga emocional nele, você vai ter que utilizar algum sentimento forte, alguma energia forte e direcionar para aquilo. E aí, os métodos para você fazer isso, você vai encontrar em diversos livros, em diversas tradições, existem vários métodos para você entrar em gnose, e é nesse estado de gnose que você consegue direcionar essa energia. E aí você pode queimar, ou então, não necessariamente precisa esquecer, igual muita gente fala, né? Você só precisa entrar num estado de nem expectativa de que aquilo aconteça e nem expectativa de que não aconteça, num estado de que você fez aquilo e aquilo está jogado, né? E aí, então, o banimento também é uma limpeza.
No caos, você pode fazer banimento através de gargalhada, porque a gargalhada, naquele esquema da dualidade das emoções que eu estava falando mais cedo, ela é uma energia que ele fala que você tem os dois opostos no mesmo, na mesma expressão, então ela tem esse poder de dissolver todas as outras. Então se usa muito a gargalhada como banimento na magia do caos. Quando o seu animal se manifesta em você mesmo, se apresenta para você, tenta sentir, quando ele se manifesta em você, as sensações que ele te traz, os sentimentos, as respostas corporais que ele te traz, a postura que você evoca, como você se sente agindo daquela maneira, como você enxerga as coisas a partir daquela visão. Na tradição nagual, eles dizem que quando você vê através do olho do animal, quando você é o animal, você está olhando para o nagual, você está olhando para as coisas como elas são nessa coisa mais essencial, nessa coisa mais próxima do grande mistério, né? Que é a fonte de todo o poder, eles dizem. Então, é prestar atenção nos sinais que você sente mesmo. Então, se você gosta de um animal, mas não acha que ele está no seu totem, ou sabe que não está no seu totem, você pode se conectar com ele, nada te impede, né? Você pode realmente buscar essas alianças de poder com qualquer animal que você sentir que precisa se conectar naquele momento. Isso, Gabi. Para os poderes animais selvagens é a mesma técnica do sigilo normal mesmo, e que você vai ter o resultado ali na hora, né? Não é uma ativação que vai agir a longo prazo, é uma ativação que já vai trazer esse resultado de você acessar na sua psique aquilo naquele momento e já expressar aquilo, né? Mas aí isso exige muito treino para você conseguir fazer isso no nível que seja realmente naquele momento, né? Com menos treino, você consegue atrair a energia dele e ir notando de uma maneira mais sutil e desenvolvendo aquilo de uma maneira um pouco mais lenta, né? De acordo com o grau que você consegue manipular e acessar a energia. E aí, gente, gente, muito disponho pelas dúvidas respondidas. Se vocês quiserem perguntar mais coisa, agora é a hora. Então, tem essa questão, né, dos signos também muitas vezes terem energia animal, e tem sim muito a ver com a nossa energia, porque se o animal está sendo utilizado para representar aquela janela astrológica, é porque na época que acontecia aquela janela astrológica, aquele animal ele estava expressando uma característica que era muito notável ou essencial para a sobrevivência. Então, o touro, que tem a ver com essa janela de virgem, e que tem a ver com, de virgem não de touro, quer dizer, que tem a ver com o preparo da terra, ele tem a ver com todas as características que o touro traz, que é essa questão do labor, mas ao mesmo tempo da inércia, que se está em movimento não para, mas se não está também não entra, que é a questão da serenidade até que não mais, que é uma questão mais tátil, que é uma questão mais densa, um animal grande, pesado, então traz muito essa questão da terra. E é isso aí, né? Acontece esse tipo de associação mesmo entre os animais e os símbolos. Então tem várias janelas e vários meios com os quais a gente pode se conectar com várias simbologias animais que se expressam na gente, além de só os animais de poder de fato, né? Não? Mais nada? É isso, gente? Bom, foi muito, muito bom falar com vocês hoje à noite. Eu adorei fazer uma live sobre animais de poder. Adoro os animais e, enfim, acho que eles são ótimos. E espero que vocês aproveitem as informações dadas para conseguir entrar em contato com os animais de vocês. Se precisarem mandar inbox para a Chaus, a gente responde.
né, com dúvidas e etc, se for mais pessoal, e sintam-se à vontade, né? Bom, Saulo, é um bom método de gnose. Você está com bastante medo e bastante cagaço de estar ali no lugar, mas você tem que estar com medo de uma maneira que você não vai levantar e sair correndo. Você tem que estar com medo e com a bunda sentada ali, concentrado para canalizar aquele medo para entrar em gnose. Mas sim, é um bom método de entrar em gnose. Os golfinhos e as baleias, eles são muito relacionados aos sons que, igual a gente tem o som do Om no hinduísmo, que é um som que remete a Brahman, à criação e ao som do universo, você tem esses animais que também remetem a esse tipo de arquétipo, que é um arquétipo do som, que é antigo e que é interestelar, assim, que se dá em todas os lugares, né? Que é um som cósmico mesmo. Então, são animais que você pode acessar esse tipo de frequência. Não é que existem lados bons e lados ruins de cada arquétipo, né? Existem as oitavas altas e as oitavas baixas de vibração. Existem os comportamentos daquele animal que são instintivos e destrutivos, que são instintivos e viciosos, e tem comportamentos e lados da medicina daquele animal que são construtivos e evolutivos. Igual você tem o veneno que pode ser usado tanto para matar quanto para curar, que são duas energias duas polaridades de uma mesma energia. Você tem essas polaridades em todas as características expressas pelo animal, pelos signos, pelas pessoas, pelas suas próprias características, porque aqui a gente percebe tudo com essa polaridade, né? Com essa dualidade. Então, quando a gente percebe que existem esses dois polos, a gente consegue trabalhar aquela energia, trazendo para a consciência esses dois tipos de ação, para ir conseguir, então, balancear as duas expressões e entrar numa coisa que seja mais harmônica. O Saulo perguntando se eu posso indicar ritual de contato e descoberta do animal de poder para quem chegou agora. Eu já expliquei direitinho como é que chega. A live vai ficar gravada e está mais ou menos no meio da live, passo a passo, como é que chega lá e várias técnicas diferentes. Então é só acessar de novo que daí tem lá. Tia, a sua pergunta eu te respondo no inbox. Tanto faz que tipo de energia você canaliza para o seu sigilo, você só precisa carregar ele com uma energia muito forte, porque o que vai realmente expressar a energia dele em você é ele mesmo, né? Tá contido nele. É ele que vai. É tipo uma semente mágica o sigilo, né? Então é como se você jogasse essa semente no seu subconsciente e deixasse ela florescer. Então, tanto faz se você vai ativar o seu sigilo com o medo da floresta que o brother falou, ou se você vai acessar energizar o seu sigilo acessando uma memória maravilhosamente boa de diversão e enfim. Tem muitos textos que respondem essa dúvida mesmo e várias outras feitas aqui que estão no blog da Chaos, que é no Medium ou Medium, depende de como você quiser pronunciar, e chama Chaos Ars Magicae, que vocês encontram digitando no Google e tem vários textos sobre vários temas diferentes. Inclusive sobre entrar em gnose. Tem texto sobre gnose, tem texto sobre sigilo. Na página aqui do Face da Chaos tem uma lista de servidores de sigilo antigo, contemporâneo, explicando várias coisas, então tem bastante conteúdo legal aqui. Bom, você pode saber que você está em gnose porque você acessa sensações corporais diferentes, você acessa uma vibração e uma clareza mental diferente, você pode ter vibrações realmente no corpo, você pode ter alterações na visão, você pode entrar em vários tipos de gnose, vários tipos de transe, né? Mas você nota que a sua energia está diferente, que você está vibrando diferente. É uma coisa que você vai treinando esse tipo de percepção também, de saber se tá ou não tá.
Bom, pode fazer esse giro na camiseta, pode fazer esse giro onde quiser, carregar como quiser, tem vários métodos, né, para isso. E depois eu vou deixar os nomes também dos livros que eu falei aqui, que eu citei aqui, dos oráculos, para quem se interessar poder pesquisar, poder ter aqui a listinha. E é isso. Quando a gente se sente maior, isso é um baloneamento, né? Às vezes é porque o nosso duplo etérico, ele tá maior do que o nosso corpo. E aí são os estágios que a gente nota como estágio inicial para a projeção mental. Quando você começa a sentir como se seu corpo estivesse bem maior do que você, é uma das sensações que você tem quando você está começando a projetar conscientemente. Bom, é uma boa sensação, não é uma sensação tão comum assim, a não ser que você seja já uma pessoa com essa travinha destravada, mas é um bom indicativo de que você está indo projetar e até dá para usar para encontrar o seu animal de poder. Oi, Ju! Bom, eu acho que é isso, essa live. Muito boa noite a todos vocês. Eu espero ter sido útil. Espero que vocês encontrem os animais de poder de vocês e sejam felizes com eles, ou pelo menos façam as pazes com eles. Boa noite.